11 horas e 35 minutos. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul. Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto. Veja agora os destaques do SBT Rio Grande. Presos 2 suspeitos de envolvimento no assassinato de uma idosa em Taquara, no Vale do Paranhana. Os detidos são o enteado da vítima e o cunhado dele. A motivação do crime seria a herança da mulher. 2 ônibus de Pelotas são assaltados na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Um segurança que estava no carro de escolta dos ônibus foi baleado e morreu no hospital. Os passageiros viajavam para fazer compras em São Paulo. E a polícia prende integrantes de quadrilha que vendiam carros clonados pela internet. Os criminosos, eles falsificavam os documentos, a assinatura do proprietário e clonavam as placas. E a polícia solta 9 criminosos presos por roubo e furtos de residências na cidade de Três Coroas. O motivo? Não havia vaga em uma delegacia. E hoje tem reportagem especial da Débora de Oliveira. Um bebê nasceu dentro de um ônibus com a ajuda do cobrador. E ela promoveu o encontro da mãe do bebê com esse cobrador. O SBT Rio Grande já está no ar. Onze horas e 36 minutos, a temperatura nesse momento, incrivelmente, 28 graus a temperatura agora em Porto Alegre. Nós temos imagens ao vivo da capital gaúcha, vamos mostrar aí. Isto é próximo do Guaíba, próximo ao estádio Beira-Rio. A gente vê que o sol está forte, temperatura subindo. Agora sim a gente consegue enxergar o estádio Beira-Rio, temperatura de 28 graus. Nesse momento aqui em Porto Alegre. E olha só, depois do almoço, quando você for sair de casa, eu já vou avisando, vai de manga curta. A tarde de hoje deve ser muito quente, inclusive a mais quente da semana. As máximas podem chegar aos 33 graus lá na fronteira com a Argentina, no Vale do Rio Pardo e também aqui próximo no Vale dos Sinos. O vento que vem do norte, ele traz ainda ar quente e também fumaça das queimadas no centro e no norte do país. Vamos dar uma olhadinha aqui nos mapas. No final da tarde de hoje, áreas de instabilidade, ou seja, a chuva, avança pela fronteira com o Uruguai e podem provocar pancadas de chuva no extremo sul do estado. Aqui em Porto Alegre a gente vê, 27 graus, a temperatura lá em Pelotas, Novo Hamburgo 32, 27 em Caxias, 30 em Santa Maria, 33 em Santa Rosa e 30 em Uruguaiana. Vamos dar uma olhadinha na capital gaúcha, a previsão das temperaturas. A gente tem a temperatura hoje prevista, máxima está aqui, 31 graus deve chegar hoje à tarde. Lembrando que nós temos um microclima, então há uma previsão de 31, mas certamente em algumas regiões passa de 31 graus. Amanhã, 28 graus. Aí vem a chuva. Temperatura baixa, olha só, a máxima chegando a 17 e no domingo, 6 graus é a previsão da temperatura. Um domingo com sol, portanto, chuva apenas no sábado. A gente vai continuar acompanhando e todo dia dando os detalhes da previsão do tempo. 11 horas e 38 minutos, daqui a pouco a gente vai falar da desclassificação do Inter ontem no estádio Beira-Rio. O Flamengo, que já tinha vantagem de 2-0 na primeira partida, empatou em 1-1 com o Colorado e se classificou para a semifinal da Libertadores. O Flamengo, ele vai enfrentar o Grêmio. E a Débora de Oliveira vai contar também pra gente daqui a pouco a história de um apressadinho que veio ao mundo dentro de um ônibus. Não saia daí, o SBT Rio Grande volta em instantes, é rapidinho, até já. Para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em Varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia.
Viu só? Com apenas uma cápsula de varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também varicel creme. Com varicel fito e varicel creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11h45, faltando 15 para o meio-dia. Está calor já, 28 graus é a temperatura nesse momento. Deixa eu chamar a Débora de Oliveira, porque o Inter ficou no 1-1 ontem, se despediu. Se despediu, da Libertadores, André. Mas a gente nunca se despede, né? A gente Não. está sempre pertinho. Primeiro quero deixar um recadinho para a criançada. Muitas crianças tristes, né? Eu sei que os pais às vezes têm uma certa dificuldade de explicar para as crianças o que acontece. E é normal do jogo a gente nem sempre sair vitorioso, nem sempre sair vencedor daquilo que a gente busca. Faz parte do aprendizado, né? Não é só com o Colorado. Na vida é assim. Pra gente, às vezes a gente quer uma coisa, não dá. Às vezes o pai e a mãe, tu pede um tênis, o pai e a mãe não tem dinheiro agora, não vai ser agora que ele vai te dar, daqui a pouco eles vão juntar e vai dar. É assim no futebol também. E isso tem que servir para dar mais energia ainda agora para outro campeonato e na vida da gente também para ir conquistando as coisas, né? Semana que vem já tem Copa do Brasil, Olha. já quero Beira-Rio lotado de novo. Claro que ontem o Flamengo foi superior novamente, a gente tem as imagens aí. O Flamengo que vai ser o novo adversário do Grêmio, né? Na Libertadores, os dois se encontram nas semifinais. Foi um primeiro tempo bem complicado para o Inter. Vou te dizer, André, o Flamengo deixou de matar o jogo já na primeira etapa da partida. O Inter entrou em campo com a escalação que a gente já imaginava, né? O Odair tinha uma dúvida no ataque, mas manteve o Rafael Sobis no time, porque é aquele jogador mais cascudo, campeão, conhece os caminhos do título, né? Mas na segunda etapa, com uma velocidade maior, colocando o Wellington Silva principalmente, nem foi na entrada do Nico Lopes, na entrada do Wellington Silva, o Inter já teve uma característica maior de arrancada para ataque, conseguiu o primeiro gol com o Lindoso, né? E aí eu fiquei, ó, agora vai dar, agora vamos conseguir, vamos classificar, vamos ter Grenal na próxima fase, só falta mais um, vamos para os pênaltis, só mais Marcelo Lomba nos pênaltis. Eu tinha certeza que ia dar, porque achei que o time ia reagir. Mas aí o Gabigol, que no primeiro tempo tinha deixado, né, ficou cara a cara com o Marcelo Lomba e tocou a bola por cima do gol, não perdoou na segunda etapa. E aí fez o gol. Quando ele fez o gol, acabou o campeonato para o Inter, principalmente porque aí o Inter tinha que fazer 3 gols, né? Bom, agora o foco, Débora, faltando é importante. Poucos minutos. É verdade, exatamente. Aí vai ficar muito gol para fazer em pouquíssimo tempo. Bom, mas agora é importante a gente focar no Flamengo, que é o adversário do Grêmio. E que é realmente um time que é tinhoso de vencer, viu? Já tá uma polêmica, tá? Porque o Renato, depois do jogo de terça-feira, né, contra o Palmeiras lá em São Paulo, o Renato disse que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Só que o Jesus, que é o técnico do Flamengo, disse que o Flamengo é que joga o melhor futebol do Brasil. Que o Renato, que ele respeita a opinião do Renato, mas quem joga o melhor futebol do Brasil é o Flamengo. E aí no campinho a gente vai mostrar isso, vai falar sobre isso, vai debater sobre isso, porque a gente quer saber em casa o que vocês acham. Se o Deus nato ou se o Jesus tem razão, né? É isso aí, então daqui a pouco no campinho. Agora fica aqui comigo, porque hoje a Débora vai contar pra gente uma história espetacular, uma baita história. Olha só, o pequeno João Henrique nasceu num lugar inusitado, num banco de um ônibus aqui em Porto Alegre. E a mãe logicamente, foi pega de surpresa, achou que daria tempo de chegar no hospital, mas o João não quis saber de esperar, foi apressadinho, André. E quem fez o parto de emergência foi o seu Claudemir, que trabalha há mais de 20 anos como cobrador na capital. 3 meses depois do nascimento, a gente vai mostrar como foi o reencontro com os dois. No vai e vem das vidas, uma dedicada a elas.
gente convive com as pessoas, né, no dia a dia, né? É como se fosse uma família, né, da gente também, né? Ele, que circula diariamente pela capital, cruzando histórias, vê a de si próprio se confundir com as delas. Já me parou gente com infartos, né, ataques epiléticos, né? Então, socorros, nos primeiros socorros, né, baleados. Há 22 anos, o trabalho do Claudemir é esse: dar passagem para que as pessoas possam seguir em frente no destino delas. Mas há 3 meses, um passageiro, ao invés de ir, chegou. Com tantos passageiros que passam pela sua vida, aquele pequenininho chegou para ficar? Ah, com certeza, né? Para marcar, né? Para ficar e marcar, né, a vida da gente, né? O pequeno João Henrique veio ao mundo literalmente a passeio. Começou a viagem chamada vida como um passageiro apressadinho para nascer e, quem sabe, fazer morada no lugar em que muitos apenas circulam. O meu estourou de madrugada, foi nascer de manhã. Aí esse não deu 1 hora, estourou 9 horas, 9h55 e já estava no mundo. E tu achou que dava tempo, foi tranquilo. Vai dar tempo, né? E o reencontro era de quem sabia que já se conhecia. Tudo bom? Como é que tá? Ô, João Henrique. Ô, não chora, rapaz. Quem foi mais anjo da guarda, ele na tua vida ou ele na tua vida? Acho que ele, né? Se não tivesse, né? Ele é o anjinho da guarda, a gente só é a mão de Deus que ampara a gente para a gente amparar o outro. Seu Claudemir, 22 anos de trabalho rodando a cidade. E há 3 meses aprendendo com o pequeno João Henrique que não basta ir, tem que chegar. Eu nunca deixo de mencionar, né, os nomes dos meus colegas, que foi o fiscal Dutra, foi o motorista Clóvis, né? A irmã dela também auxiliou, né? A Daniele. Então, e ele próprio também, né? Ela, a mãe e ele também. Todos eles nos ajudaram de uma certa forma, né? Que belíssimo encontro, parabéns, bonita reportagem da Débora. E como é bom a gente recuperar essas histórias, né? Porque geralmente a gente dá a notícia que um bebê nasceu no ônibus e a gente foi lá, né? O jornalismo do SBT e mostrou como é que mostrou esse reencontro, é muito bacana isso. 11h52 agora, no SBT Entrevista de hoje, Felipe Vieira bate um papo com Nelson Eggers. Sabe quem ele é? O presidente da Fruc. A empresa completa 95 anos em 2019. A Fruc tem 95 anos, 60 anos desses vividos dentro da empresa por Nelson Eggers, atual presidente. Construiu uma empresa de bebidas no Rio Grande do Sul no século passado deve ter sido uma ousadia para as pessoas que iniciaram a Fruc, seu Nelson. Foi meu avô, em 1924. Naquela época eu não vivia, né? Porque eu não tenho 95 anos. Mas eu participei assim, de muitos momentos interessantes. Meu avô começou com cerveja, exclusivamente com cerveja. Mais adiante passaram a fabricar outros produtos, né? E a marca que ele escolheu era a Bela Vista. Agora o senhor volta a enfrentar o ciclo contrário. Sim. O que tem de gente fazendo mini cervejaria, fazendo cerveja em casa, fazendo cerveja em pequenas quantidades, né? Como é que o senhor vê esse mercado hoje? Eu até acho bom, porque a nossa cerveja não é artesanal, né? Ela é uma cerveja profissional, né? Mas era muito exclusivo o tipo de cerveja que se consumia aqui. E nós achamos interessante de fabricar uma cerveja como se toma na Europa, né? Uma cerveja que é mais cara, né? Assim como tem vinhos mais caros também, né? A nossa cerveja é mais cara, mas ela é diferente. Feliz 100 anos, daqui a 5 anos a gente vai comemorar esse centenário juntos. Tá bom, obrigado. Eu espero poder continuar a estar presente.
Muito bem, a quarta-feira foi de premiação na casa do SBT na Expo Inter. Vamos acompanhar. O Prêmio Momento Agro homenageia empresas e entidades que contribuem com inovação e tecnologia para o desenvolvimento e consolidação do setor agropecuário no estado. O jornalista Felipe Vieira comandou o evento. Os 12 agraciados receberam a premiação das mãos do diretor de jornalismo Danilo Teixeira e da jornalista Alessandra Bergman. O quadro Momento Agro vai ao ar toda a terça-feira no SBT Rio Grande, segunda edição. Justo reconhecimento para aquelas pessoas que desenvolvem esse trabalho, mas principalmente o momento de colocar em evidência para que sirva de inspiração para tantas outras pessoas que empreendem no nosso estado. Cada vez que tu consegue, com criatividade, encurtar caminhos e fazer com menos custo, mais eficiência e mais qualidade, trabalhar com metodologia, tu melhora a capacidade competitiva. E olha só, agora faltando 5 para o meio-dia, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Na Expo Inter tem de tudo, sabia? Até pizza. Mas não é uma pizza qualquer. É a maior pizza do país, dá uma olhadinha. Ela foi assada na manhã de hoje, lá na Casa da Associação das Pequenas Indústrias e Laticínios do Rio Grande do Sul, a APIL RS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde acontece, como sabemos, a Expo Inter, que vai até domingo. O pizzaiolo Peterson Seco e chefes especializados, né, nesse tradicional prato italiano, ele vai tentar ultrapassar o recorde nacional dele próprio e da equipe, produzindo uma pizza gigante. E, de fato, ela é gigante. Ela tem 3,5 metros de diâmetro. E sabe qual é o peso, gente? 160 quilos, que vão render aproximadamente 1.200 pedaços, 1.200 fatias. Os queijos e os temperos foram colocados com a técnica de rapel. Olha ali, ó. Tá vendo ele bem ali no meio? Está preso. Parece que está com uma asa delta, né? Pois ele está com rapel, que é um dos pizzaiolos preparando, porque não é simplesmente jogar em cima da massa, estão fazendo com todo cuidado, quer dizer, é uma pizza de verdade, só que enorme. E o preparo da massa, ele é feito no dia anterior e demora cerca de 5 horas para a pizza ficar pronta. Por que é feito no dia anterior? Isso faz parte do processo, né, da própria massa, para que ela seja pré-assada e depois é colocado todo o tempero em cima, diversos tipos de queijo. Então, por isso ela tem que ser pré-assada, tem que ser bastante sovada para que ela fique com aquela consistência da verdadeira pizza italiana. 11h56, agora você vai ver daqui a pouco, atenção, presos 2 suspeitos de envolvimento no assassinato de uma idosa em Taquara, no Vale do Paranhana. Os detidos são o enteado da vítima e o cunhado dele. E a motivação do crime seria a herança dos bens desta mulher. Nós mostramos este caso ontem. Esta casa fica bem no centro de Taquara. O colega Marcelo Chemali foi até lá e nos contou toda a história desta mulher de 64 anos, que tinha sido morta. Foi morta na quarta-feira à noite, na terça-feira à noite. E chamou a atenção de todos porque não tinha marcas de arrombamento, apenas se sabia que ela tinha sido violentamente agredida e a polícia estava à procura de criminosos. E agora, então, sabe-se que eram pessoas próximas dela, pessoas próximas da família, que tinham intenção do quê? Pegar o dinheiro, a herança. Em seguida, a gente dá mais detalhes na reportagem, lembrando que chama a atenção os últimos casos envolvendo pessoas idosas lá na cidade de Taquara. Foi o caso desta mulher, foi o caso daquela senhora de 60 anos que estava internada até ontem na UTI, que o marido tentou matá-la, lembram? Que ele disparou diversas vezes contra o carro, ela se fingiu de morta para conseguir ser levada ao hospital e aí no hospital avisar que era o marido e não era uma tentativa de assalto. E o caso daquela outra mais jovem, de 32 anos, me parece, a moça que foi tirada de dentro de casa por sequestradores na semana passada e encontrada, o corpo foi encontrado boiando no rio. Então são 3 casos que chamam a atenção, sendo de 2 pessoas idosas. 11h58, faltando 2 minutos para o meio-dia. Atenção para esta notícia: 2 ônibus que saíram de Pelotas, aqui no sul do estado, foram assaltados em Campina Grande do Sul, que fica na região metropolitana de Curitiba, no Paraná.
Um segurança, vejam só, um segurança que estava no carro de escolta, ou seja, os 2 ônibus saíram de Pelotas e tiveram o cuidado de fazer toda esta viagem acompanhada de um carro com uma escolta, né, com pessoas ali com armamento, fazendo a segurança destes 2 ônibus. E aí o que aconteceu? Um destes seguranças levou tiro, foi levado para o hospital e infelizmente faleceu. Os passageiros estavam a caminho de São Paulo para fazer compras. Repetindo, são pessoas de Pelotas, estavam em 2 ônibus indo para São Paulo e ali quase na divisa de estados Paraná e São Paulo houve este ataque a esses 2 ônibus. A quadrilha, fortemente armada, chegou atirando, bloqueou os ônibus e ameaçou todo mundo. A repórter Bruna Frenner, da Rede Massa, acompanhou a noite violenta e conta agora para o Rio Grande os detalhes. Noite de terror para passageiros e motoristas. Os 2 ônibus que saíram de Pelotas, no Rio Grande do Sul, estavam sentido Brás, em São Paulo, local de compras na capital paulista. Mas na altura do quilômetro 40, na BR-116, em Campina Grande do Sul, pelo menos 3 carros bloquearam os veículos e começaram a trocar tiros com a equipe da escolta. Foram os funcionários da escolta armada que acompanhavam os ônibus que ligaram para a polícia pedindo ajuda e falando da troca de tiros. 2 funcionários da escolta foram baleados. Um deles foi socorrido em estado grave. Este vídeo, feito por um morador da região, mostra o momento da troca de tiros. Você é louco, mano. O bicho tá pegando lá embaixo. Áudios da equipe da escolta começaram a circular na internet. Eles pediam ajuda. Galera, tô aqui, cara, na ambulância e cuspiar aqui, cara, e tá feia a coisa do Paulo aí, cara. Deu 3 paradas nele já aí, cara, e ele não quer voltar, cara. Os caras estão reanimando ali, botando oxigênio e o guri não volta, cara. O Jean tá bem ali, cara, mas a coisa tá feio, cara, o Paulo. Olha, ali já em cima do reboque tá o carro da escolta, tá? E este aqui foi o veículo que foi usado pelos criminosos. A gente percebe que chama atenção, ó, é que tem uma espécie de blindagem mesmo aqui. Os caras estavam preparados para esse assalto. De acordo agora com informações da PRF, desceram 2 homens aqui do carro e chegaram ali no ônibus anunciando o assalto. Para fugir, o que eles fizeram? Pegaram outro carro que estava à frente desse aqui e fugiram com esse outro veículo. A PRF acredita que eram pelo menos 8 assaltantes e estavam em 3 carros. Deixaram um e fugiram em outros 2 veículos. Então eram 2 ônibus com uma escolta. Tá? Eles foram abordados praticamente no mesmo instante, né? Um aqui e o outro mais à frente. O que chama atenção também é que o carro ali, o Cobalt, totalmente preparado, com uma espécie de blindagem também. Sim, foram soldados chapas, né? Parece de fundo de ônibus, de metal, exatamente para facilitar a ação deles, né? E dificultar a nossa, ou até a dos vigilantes mesmo, né? O Marcos é o motorista de um dos ônibus. Em 7 anos de trabalho, ele nunca havia passado por isso. A gente só pensa na família na hora, mais ninguém. Nós estávamos seguindo normal, como sempre viemos, e aí a escolta estava atrás de nós, quando de repente a gente escutou um barulho e já era eles metendo bala no ônibus. Dentro dos ônibus, várias marcas de tiros, por todos os lados. Os passageiros tiraram fotos das cápsulas espalhadas pelo veículo e que, por sorte, não atingiram nenhum dos passageiros. Josiane estava dentro do ônibus e passou por momentos de tensão. Quando a gente viu, as pessoas já estavam dentro do ônibus, tá? Nos atacando, querendo todo o dinheiro, pediam malote, pediam dólares, tá? E prometiam, se realmente nós não passássemos, eles iriam nos matar. Inclusive agrediram um passageiro. Neste ônibus, o primeiro a ser parado pelos assaltantes, havia 31 passageiros. No outro, 33. Esse aqui é um travesseiro todo cheio de sangue, todo ensanguentado, porque aqui estava um passageiro que foi agredido dentro desse segundo ônibus. De acordo aqui com os ocupantes, eles cobravam desse passageiro os dólares. Cadê os dólares? Como se soubessem que ele tinha mesmo os dólares. Ele foi socorrido, ainda bem, não foi com gravidade. Passa bem, mas olha só o tamanho da violência. A
polícia acredita que toda a ação dos criminosos levou entre 20 e 30 minutos. Outro detalhe repassado pela Polícia Rodoviária Federal é de que há 15 dias teve um assalto também a ônibus linha de turismo, praticamente no mesmo local. Para a PRF, pode ser uma quadrilha agindo na região. E vejam, a polícia está investigando se eles tinham alguma informação, porque eles foram certeiros, os criminosos foram certeiros. Primeiro, eles estavam todos muito bem equipados, com armamento pesado, estavam com um carro blindado, ou seja, estavam indo para... não era para perder. E foram em ônibus que estavam passageiros indo para São Paulo, com dinheiro na mão, e aí eles foram atacados e a polícia investiga se eles tinham algum tipo de informação, se já estavam acompanhando desde a saída aqui da cidade de Pelotas, porque foi cerca de 40 quilômetros da divisa entre os estados do Paraná com São Paulo. Pelo que vimos na reportagem, é um trecho bastante perigoso. É um trecho bastante perigoso, porque muitos dali ou vão para São Paulo ou vão para a região do Paraguai para fazer compras. Então, são ônibus que sim estão na mira de criminosos. E aí a gente vê a quantidade de tiros que foram disparados, né? Pessoas dentro poderiam ter sido atingidas pela quantidade de tiros que a gente pode observar. E agora, então, a gente está indo também atrás de mais informações a respeito da situação dos passageiros, devem estar retornando e a gente vai continuar acompanhando durante a nossa programação. Agora, é muito assustador e preocupante porque eram 2 ônibus que já estavam escoltados, já tinha um carro acompanhando, inclusive um dos seguranças dentro do ônibus. E mesmo assim, o ônibus foi atacado e, infelizmente, a morte de um dos seguranças, o outro foi atingido e ficou ferido. 12:05, agora 28 graus é a temperatura nesse momento. 28 graus, a gente já alerta, viu, porque a temperatura pode chegar a 33 graus aqui no Rio Grande do Sul na tarde de hoje. A temperatura 28, 33, ou seja, a gente vai ter hoje e amanhã bastante calor em todo o Rio Grande do Sul. Um alerta porque a umidade está baixa. É importante também as pessoas tomarem bastante água, bastante líquido, porque a gente vai ter até amanhã temperaturas altas e de sexta para sábado, risco de temporais no Rio Grande do Sul. Lembrando que no domingo, hoje a temperatura em Porto Alegre é 33 graus, no domingo, temperatura bastante baixa aqui em Porto Alegre novamente. 12:06, a polícia prendeu integrantes de uma quadrilha que vendiam carros clonados pela internet. Os criminosos falsificavam documentos, falsificavam a assinatura do proprietário e clonavam as placas. E a redação? Vamos à reportagem? A reportagem com os detalhes agora. A quadrilha foi presa em flagrante pelos agentes da Delegacia de Roubos de Veículos do DEIC. As 3 mulheres e o homem estavam com R$5 mil em notas de 50 e $8 mil em espécie. Segundo a Polícia Civil, foi através de anúncios em sites da internet que o bando atraiu um interessado do interior do estado. Esse veículo, então, oriundo de roubo ou furto, é vendido como se ele regularizado fosse pelas diversas redes sociais que nós temos. O veículo foi recuperado pelos policiais durante o acompanhamento dos suspeitos. O automóvel foi roubado no Vale dos Sinos no início do mês. O comprador já havia transferido R$10 mil como sinal do negócio. Os criminosos falsificaram os documentos e a assinatura do antigo proprietário. As placas já estavam clonadas e, por isso, a vítima não desconfiou de nada errado. Por isso, a Polícia Civil faz um alerta para quem pretende adquirir automóveis em sites de venda. Transfiram a propriedade para si dentro de um centro de registro de veículo automotor, que são os CRVAs conveniados ao Detran. Somente transfira o valor para a pessoa que está vendendo após ter a convicção que o Detran vai lhe trazer que de fato o carro é mesmo um carro regular. O delegado afirma que o bando faz parte da engrenagem criminosa que atua no roubo e furto de veículos. Compram carros através de grupos de WhatsApp fechados e produzem a falsificação. Eles foram presos depois de trocar o dinheiro da vítima por dólares em um shopping da capital gaúcha. Eles utilizam sempre do mesmo formato. Mulheres que fazem aquela, digamos assim, sensibilizam as vítimas de uma certa credibilidade, que a mulher vem a ter mais que o homem, uma certa mais leveza, vamos dizer assim, com relação ao negócio. E eles, então, eles têm um excelente papo, como a gente mesmo diz, e com isso eles conseguem ludibriar as pessoas.
Tá aí a tecnologia que serve e muito para facilitar a vida da gente, infelizmente, às vezes, complicando. Por quê? Porque tem pessoas de má intenção que usam as redes sociais e conseguem driblar e fazer toda uma maneira que quem vai comprar acredita que está comprando tudo regularmente, mas não, tem que abrir o olho. Tá aí a polícia chamando a atenção para que as pessoas tenham cuidado. Vamos até a redação, porque uma onda de furtos e arrombamentos está preocupando os moradores da cidade de Três Coroas, no Vale do Paranhana. Foram 25 ocorrências nos últimos 40 dias. A boa notícia é que a polícia conseguiu identificar e prender 9 criminosos responsáveis por 16 ocorrências. Mas qual é a má notícia dessa história, Glauco Pazza? Tudo bem, André? Tudo bem? Boa tarde a todos. Pois é, quando tem essa história de boa e má notícia, ai, alguma coisa vem, né? E vem mesmo. E tem má notícia sim, senhor. Qual a que é? má notícia é que todos eles já foram soltos. Mas que bárbaro. Sim, senhor, você não está ouvindo errado, não. Todos eles estão soltos. Peraí, não entendi. Repete, peraí só um pouquinho. Todos estão soltos. Mas eles não foram presos, Glauco? Que história é essa? Foram presos, mas foram soltos. Eu já explico essa história, André. Olha, é superlotação o grande problema, tá? Superlotação da DPPA de Taquara. A polícia conseguiu identificar os criminosos com a ajuda de câmeras de segurança. 9 bandidos são responsáveis por 16 furtos e arrombamentos a casas e estabelecimentos comerciais. Segundo a polícia, todos são usuários de crack e invadiam os imóveis para furtar fios e outros objetos para trocar por droga. A pessoa que recebia esse material também foi identificada e presa, portanto, era receptador. Todos foram indiciados por furto qualificado. Como esse é um crime de baixo potencial ofensivo e também porque... Pra quem? Pois é, né? E também porque a delegacia de Taquara está superlotada, todos já estão na rua, em liberdade. Pois é, isso é de fato a nossa legislação não dá para compreender. Entendemos a situação complicada sim, principalmente no interior, lá na cidade de Taquara tiveram que bloquear a rua porque os criminosos estavam ali na frente e com um número reduzido de policiais acharam que ia ficar colocando em risco a vida das pessoas. Mas Glauco, hoje a gente abre os jornais, a internet e a gente lê que lá na região... houve uma reunião da cúpula da polícia e foi decidido que os presos, esses que vão para semiaberto, foram designadas tornozeleiras eletrônicas que vão ser entregues amanhã, tá? Repetindo, não é o caso desses homens. Qual é que é a ideia? É liberar de dentro, quem já está preso, liberar esses que estão presos, botar a tornozeleira e esses 9 aí, por exemplo, que estavam ali provisoriamente, eles sim iriam para a cadeia. Isso só vai valer a partir de amanhã, por causa de um dia, daqui a pouco, eles teriam ficado presos. Oxalá mas com a seja amanhã, superlotação... Oxalá seja amanhã. Pois é, já estão liberados, já devem estar aprontando por aí. Né? São em 3 cidades, Novo Hamburgo, São Leopoldo e a cidade ali de Taquara, onde nesse momento são 4. São 4 que estão na frente da delegacia. Tá certo? Um abraço. Obrigado, Glauco. Vamos ver o que esses aí vão aprontar agora que estão soltos. Né? Agora, para eles é fácil, né? Foram lá, aprontaram, fizeram um monte, 16 ataques, foram para a delegacia, não tem espaço. Já estão liberados. 12:12 agora. A Polícia Civil prendeu 2 homens apontados como os responsáveis pela morte de uma idosa em Taquara. Nós mostramos esse caso ontem. Eles são o enteado desta mulher e o cunhado dele. O colega Marcelo Chemali está novamente lá em Taquara e conversa agora ao vivo, porque ele está acompanhando esse assunto e a polícia conseguiu descobrir, ou seja, um crime familiar. Marcelo Chemali, boa tarde. Exatamente isso, André Raro. Boa tarde para ti, boa tarde para quem está acompanhando o SBT Rio Grande. A nossa equipe novamente retorna a Taquara para acompanhar o desfecho da investigação policial desse caso que assustou, que chocou moradores aqui da cidade, porque a família era uma família tradicional da cidade. A dona Jussara Mari tinha 64 anos e foi assassinada na sala da residência, a casa deles, que fica aqui na rua Júlio de Castilhos, quase em frente à Câmara de Vereadores da cidade. Aqui ao meu lado está a delegada que preside o inquérito e também a DP de Taquara, a delegada Rosane de Oliveira, e mais ao lado aqui
o jornal, o diretor Eliomar Franco. Eu vou começar com a delegada do inquérito, a delegada Rosane de Oliveira. Delegada, os indícios, as testemunhas, o que colocou esses dois suspeitos, o enteado e o cunhado dele, na cena do crime? Boa tarde. Boa tarde. Na data do homicídio, nós aqui, a equipe de investigação que eu acompanhei, nós estivemos no local do fato e conversando com os familiares e pessoas que estavam populares no local, identificamos que havia um atrito familiar de longo tempo. Então, uma das linhas de investigações que nós procedemos foi essa de verificar a situação desses familiares naquele ambiente, um convívio familiar ali e com relação ao patrimônio da família. Uma das coisas que também chamou a atenção é que não havia... Nós tivemos um corte aí num sinal direto lá de Taquara, onde o colega Marcelo Chemali está conversando com a delegada Rosane. A delegada Rosane, que faz pouco tempo que está lá na cidade, na região, e já tem vários casos para investigação que nós estamos acompanhando. É este caso dessa senhora de 64 anos, tivemos o caso daquela senhora de 60 anos que levou 5 tiros, né, que o marido fingiu que era um assalto e no fim era uma tentativa de feminicídio. O caso daquela outra mulher mais jovem de 30, 32 anos, que estava dentro de casa com a companheira e a enteada de 10 anos foi retirada de dentro de casa e assassinada. Isso aí ainda não está esclarecido, este caso. Ou seja, tem... E outra coisa que chama a atenção, ou tem chamado pelo menos a mim, é o número de casos envolvendo pessoas da terceira idade, né? Nesse caso não foi companheiro, mas foi um caso familiar. E o André, caso o nosso sinal já está restabelecido, me ouve agora, André? E o outro caso, aquele da senhora de 60 anos. Marcelo, pode continuar. Agora sim a gente restabeleceu o sinal. Agora restabelecemos o sinal. Vou repetir a pergunta para a delegada Rosane de Oliveira. Delegada, já havia então indícios de uma disputa por herança, por uma questão financeira. Essa foi a principal linha de investigação da polícia? O que ocasionou um atrito familiar, né? Porque o pai da família, ele teve 2 casamentos e do primeiro relacionamento ele teve 3 filhos e do segundo casamento ele teve 2 filhos. A vítima era a segunda esposa do pai que foi morta, né, no local dos fatos, ali na data dos fatos, e a vítima administrava o patrimônio do casal, que gerava conflito na administração entre os filhos do pai. Que absurdo, né? Agora, vou repassar, André, agora para o delegado Eliomar Franco, que é o diretor aqui das delegacias da região das Hortênsias, aqui da Serra. Delegado, o que chama a atenção é que esses 2 suspeitos tiveram aí o mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça a pedido da Polícia Civil, mas pessoas que não tinham envolvimento com o crime, chama a atenção isso, a frieza. Eles são, de acordo com a investigação, os autores desse crime ou mandantes? Veja só, boa tarde, André, boa tarde aos telespectadores do SBT. Nos cabe aqui elogiar fortemente o trabalho de investigação da Delegacia de Polícia de Taquara, comandada pela delegada Rosane de Oliveira e seus agentes policiais, né? Desde o primeiro instante, saíram em busca das provas, dos elementos indiciários, para trazer hoje esses 2 indivíduos presos aqui e exibir as provas que nós temos contra eles. Veja só, não tem antecedentes criminais realmente graves, né? São pessoas comuns da sociedade, vivem em sociedade, são conhecidos na cidade. Um deles admitiu aqui, André, o fato e todas as suas circunstâncias, né? Então nós temos informalmente a admissão do crime, a maneira como foi perpetrado e o motivo pelo qual também foi executado. E este indivíduo que confessou o crime, o Ademar, ele tem 67 anos. Ele é um advogado, ele é uma pessoa comum da sociedade, né? Então ele convive aqui normalmente e chegou ao extremo de praticar um delito contra a vida de uma pessoa que era das relações dele. Ele isenta o segundo acusado, o segundo suspeito, da prática desse delito. Nós ainda estamos apurando a veracidade desse relato. Por quê? Porque os 2 foram vistos na cena do crime. Nós temos imagens de câmeras de vigilância que colocam os 2 na mesma cena logo depois do crime ter sido executado. E quando chamado a depor,
Esse outro indivíduo, que é o Alexandre, ele não deu informações que pudessem nos levar à autoria do fato. Tanto que nós tivemos que, a partir da comprovação da presença dele no local do crime, pedimos a prisão dele. Agora, diretor, apesar da dona Jussara Mari ter sido morta a pauladas e também golpes de faca, não foi usada arma de fogo, hoje, no cumprimento do mandado de prisão, foi encontrado armas em posse desses suspeitos. O Alexandre Ricardo Tizen tinha com ele 3 armas de fogo. 3 revólveres. Um desses revólveres, inclusive, tinha a numeração suprimida, né? E ele foi autuado em flagrante. Então, além dele estar preso por suspeita, né? Estamos tratando isso como suspeita, a partir do depoimento do Ademar, nós estamos tratando o Alexandre como suspeito agora, apesar dele ter estado na cena do crime. Ele foi também preso por esse outro motivo, por estar de posse de 3 armas de fogo e uma delas com a numeração suprimida. Então, há motivos de sobra para nós termos esses 2 indivíduos hoje recolhidos nas celas da Delegacia de Polícia. Tá certo. André, tens uma pergunta para que a gente repasse aqui para os diretores? A gente sabe da situação que vive a polícia hoje. Mostramos o caso desses, a polícia de Taquara, que está com pessoas, 4 pessoas provisoriamente na frente da delegacia, inclusive tiveram que liberar pelo menos 9 presos por falta de espaço. Ou seja, reconhecemos o trabalho e o esforço da polícia na elucidação de crimes. O que nos chama a atenção, e eu quero confirmar isso com a delegada, que recém chegou aí na região e já se deparou com vários casos envolvendo mulheres e principalmente pessoas de terceira idade. Se confirma essa minha suspeita, observação de crimes envolvendo a terceira idade, ou foi pontual isso, Marcelo? Tá certo. Delegada Rosane de Oliveira, o André Har pergunta, a senhora está aqui há em torno de 30 dias, um mês, e já com casos de grande repercussão no Vale do Paranhana e em todo o estado, sequestros, mortes, execuções, feminicídios e agora também uma execução envolvendo uma vítima idosa, uma pessoa da terceira idade. O que chama a atenção? É a questão da criminalidade das facções criminosas ou são casos pontuais, coincidência que acabou projetando aí o trabalho da seção de investigação e dos agentes aqui da DP? Quero destacar, assim, o trabalho incansável dos policiais da Delegacia de Pronto Atendimento aqui de Taquara e da Delegacia de Polícia de Taquara, que me auxiliaram, para que nós pudéssemos efetivamente trabalhar com afinco para que pudéssemos solucionar a maioria dos casos. Vai fazer 2 meses que eu estou aqui, Marcelo? Eu acho que foi uma questão assim pontual. Não é uma questão de facções, não nesse sentido, porque são casos que não têm vinculação, são casos isolados que, por uma questão de uma sorte, ou sei lá, uma questão de ocasião, obrigada, acabaram por ocorrer nesse período em que eu tomei a frente da delegacia. Mas eu fico feliz em saber que, à medida do possível, nós estamos realizando o trabalho e estamos conseguindo efetivamente trazer os resultados, com a conclusão dos inquéritos e a indicação de autoria. Tá certo. A gente, André, agradece aqui a delegada Rosane de Oliveira, ao delegado Eliomar Franco, e as imagens dessa investigação a gente deve divulgar ao longo aí da nossa programação e no segunda edição. Tá certo. O SBT Rio Grande, segunda edição, Marcelo. com Felipe Vieira, logo mais às 7h20 da noite e também no SBT Brasil, André. E aproveita e pergunta a respeito desses 9 criminosos que foram soltos, eles que cometeram crimes na região, mas por falta de espaço tiveram que ser liberados. A gente não vai conseguir ouvir a resposta agora. Obrigado, Marcelo. Obrigado aos delegados de polícia, porque nós temos um chamado agora urgente do sul do estado. Nós voltamos a falar sobre o assalto aos ônibus que iam aqui de Pelotas para São Paulo, um assalto que aconteceu na noite passada, a 40 quilômetros da divisa dos estados do Paraná com São Paulo. E agora a gente vai conversar por telefone com a sócia da empresa do ônibus, com o sócio, perdão, da empresa de ônibus, que é o Fabiano Tim. Fabiano, me escuta? Boa tarde, Fabiano. Fabiano, me escuta? É um dos proprietários da empresa de ônibus. Esses 2 ônibus que foram atacados ontem, por volta de 6h30, 7 da noite, quando os ônibus estavam chegando na divisa do Paraná com o estado de São Paulo.
Para quem não acompanhou, eu vou recuperar essa história. Eram ônibus com turistas que fariam compras em São Paulo, iam comprar roupas e foram atacados. Era um veículo preparado, até blindado. Homens fortemente armados atacaram esses 2 ônibus, houve troca de tiros e um segurança, né, que fazia escolta dos ônibus foi atingido com um tiro e morreu. Agora a gente conversa com o Fabiano, que é sócio dessa empresa. Fabiano, me escuta? Boa tarde, Fabiano. Seu Fabiano, me escuta? A gente está com um pequeno problema no sinal, porque a gente queria alguns esclarecimentos sobre esse assalto que aconteceu ontem à noite. A gente vê aí algumas das imagens e um segurança, vejam só o cuidado que teve a empresa de viajar com uma escolta. Caiu a ligação, a gente vai refazer. Vejam o cuidado que esse ônibus saiu de Pelotas para São Paulo com um veículo fazendo a proteção deles. Tinha dentro do ônibus um segurança e aí apareceu aquele carro prata com homens fortemente armados, mandaram parar, houve troca de tiros. E aí, infelizmente, 2 seguranças foram atingidos, um deles com mais gravidade foi para o hospital e morreu. Nenhum passageiro ficou ferido, a gente não conseguiu contato, mas vamos ainda tentar um contato com o proprietário, um dos proprietários da empresa de ônibus. Muito bem, 12h e 24 minutos agora. Vamos mudar de assunto. Escolas estaduais que dão atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade social estão com medo de fechar as portas. As instituições estão sucateadas, falta tudo. Uma delas, inclusive, está sem merendeira há praticamente 1 ano. A reportagem. O Patrick é aluno antigo. Se não tivesse a escola, você teria como ter um computador à disposição? Não tinha. Não tinha como. O Lucas chegou há poucos dias. Não se adaptou no antigo colégio. Tinha muita gente, daí eu não conseguia nem falar com ninguém, entendeu? Aí aqui era bem pouca pessoa aqui. As professoras, às vezes eu consigo falar com as professoras. São 2 dos cerca de 100 alunos atendidos na Escola Aberta da Vila Cruzeiro do Sul, na capital, que atende às 9 séries iniciais. Aqui tem arte para estudantes e para professores. A arte de driblar a carência de profissionais. Falta secretaria, falta professor, falta merendeira. Merendeira é uma coisa essencial para a escola. Há 1 ano nós estamos sem merendeira. A solução é se desdobrar. As escolas abertas atendem alunos de comunidades pobres em situação de risco social, com dificuldades no aprendizado e alguns com deficiência. A falta de pessoal atinge diretamente os alunos. A escola, que já teve turno integral, hoje não tem mais, assim como o ensino à noite. Nesta sala estão 2 turmas, de 3º e 4º ano, porque falta professor. O Sindicato dos Professores diz que vai pedir uma audiência com a Secretaria de Educação. O CEPERS afirma que o governo está querendo terminar com este tipo de atendimento, proibindo matrículas para as séries iniciais. Outras 3 escolas, uma na capital e 2 no interior, em Cruz Alta e Santa Maria, estariam enfrentando os mesmos problemas. O que será feito desses alunos que hoje eles são invisíveis na sociedade, mas ele pode passar a ser visível logo ali adiante, na marginalidade? O caminho que o Eduardo, que estudou na escola da Vila Cruzeiro, conseguiu evitar. Meu irmão, ele tem problema na aprendizagem, assim, coisa, então aqui ele tá conseguindo se desenvolver e tal. E aí se ele for para uma outra escola, não sei como é que vai ser. E aí, então, não gosto nem de pensar nessa possibilidade de fechar a escola. A direção planeja uma programação especial na sexta-feira para conscientizar a comunidade da situação. Tem mãe que vem aqui pedir, pelo amor de Deus, chorando. Aceita o meu filho na tua escola. Outra escola sabe lidar, mas ela está lotada e ela não consegue dar conta dessa criança. Aqui a gente consegue. Então, por que fechar esse espaço? E por que não abrir mais espaços assim? A Secretaria Estadual de Educação afirma que não pretende fechar escolas e que dão atendimento, não pretende fechar as escolas que dão atendimento especial aos alunos. O que está sendo reavaliado é o programa que dá atenção no turno inverso. Novas atividades estão sendo planejadas dentro do programa RS Mais Seguro. Quanto à falta de professores e merendeiras, a Secretaria analisa ainda como vai repor o quadro. Ou seja,
não vão conseguir resolver, infelizmente, muito em breve. E tomara que, de fato, não fechem, porque essas crianças precisam, obviamente, de um atendimento especial. 12h28. Agora a gente vai tentar o contato com o senhor Fabiano Tim. Ele é proprietário da empresa de ônibus que estava com turistas. Saiu os 2 ônibus indo para São Paulo, saiu de Pelotas e os ônibus foram atacados por assaltantes. Senhor Fabiano Tim, me escuta? Boa tarde. As nossas ligações, infelizmente, a nossa comunicação, por mais incrível que pareça, que estamos aí no ano de 2019 e, infelizmente, temos problemas graves com as ligações telefônicas em todo o país. É incrível, a gente não consegue um contato com Pelotas aqui do lado. Mas, enfim, né, seguimos aí adiante. A gente queria uma opinião, ouvir, né, o que tem a dizer o proprietário desta empresa, o ônibus que foi atacado com turistas na chegada ali na divisa dos estados de Paraná e São Paulo. Mas, enfim, infelizmente, as nossas condições telefônicas aqui no Brasil são péssimas. 12h29. 2 homens foram presos com mais de 125 quilos de maconha na região norte do estado. Vamos até a redação, Glauco Paza. Olha, o caso que aconteceu em Seberi, André. Os ladrões estavam em um carro com placas de Imbé, que trafegava na BR-386 em Seberi. Policiais rodoviários federais prenderam o condutor e passageiro. Um deles tem 28 anos e o outro 40. A droga estava no porta-malas. A dupla disse ter pego a carga no Paraná e eles levariam para a região metropolitana de Porto Alegre. Eles foram encaminhados ao presídio de Frederico Westphalen, aquele trabalho de formiguinha de abastecer a região metropolitana da capital. Mas a polícia, com toda a sua esperteza, e ali na BR-386, o pessoal vem de Santa Catarina, eles já colocam o olho, já desconfiam, vão atrás e está aí feita essa grande apreensão. Agora, um outro assunto, um incêndio na lateral de uma rodovia assustou os moradores de Gramado Xavier, fica no Vale do Taquari. O que aconteceu, hein, Glau? Olha, dá para imaginar o perigo, né, André? As chamas começaram por volta das 8 horas da noite de ontem na RSC 153, aproximadamente 50 metros do trevo de acesso à cidade, ou seja, no local que teoricamente tem mais movimento. O fogo se alastrou bem próximo à pista. Com o vento, algumas chamas sopravam sobre o asfalto. O calor chegava a ser sentido dentro dos carros, segundo testemunhas, os carros que passavam pelo local. O comando rodoviário da região foi acionado e chamou o corpo de bombeiros para apagar o fogo. Sem falar na visibilidade, né, André? Um risco muito grande. Agora, o que acontece muitas vezes nesses casos aí, Glauco? O tempo está seco, a umidade está baixa, o pessoal toca toco de cigarro, né? Joga toco de cigarro pela janela do carro. O resultado é esses incêndios que acontecem muitas vezes provocados por um simples toco de cigarro. Um outro assunto, um motorista morreu num acidente na Freeway. Foi hoje de manhã. Conta pra gente, Glau. Foi no quilômetro 38, em Santo Antônio da Patrulha. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã. Um caminhão com placas de Curitiba seguia em direção a Porto Alegre, quando bateu forte na traseira de outro caminhão. O veículo estava carregado com peças de automóveis. Um dos caminhões acabou saindo da pista. O motorista que provocou o acidente morreu no local. Uma das pistas foi bloqueada para o resgate. Chama a atenção, Glauco, o número de acidentes na Freeway envolvendo caminhões. Não é de hoje. Olha, praticamente toda semana tem acidente envolvendo caminhão. Agora, o motorista que André, ficou cansado, ou porque alguém cortou a frente. Se conversar com a Polícia Rodoviária, muita gente vai dizer o seguinte: fadiga, e até por ter um traçado um tanto monótono, digamos assim, o caminhoneiro acaba dormindo e causando esse acidente. Né? Isso quando não atravessa a pista e pega outras pessoas, como já aconteceu, né? No sentido inverso, pega de frente. Uma família morreu há pouco tempo ali num caso parecido com esse, só que o caminhão tinha atravessado. Esse rapaz aí, esse motorista, era a última viagem dele antes do nascimento do filho. Ele ia fazer essa viagem, ia voltar para casa, ele muito jovem, eu acho que 21, 22 anos, ia reencontrar a mulher que está prestes a ganhar um nenê. Infelizmente, valeu a pena? Talvez dirigido por mais tempo, sem descansar, sem dormir o tempo necessário. Uma tristeza, e ele morreu porque o caminhão bateu ali numa árvore e a morte foi imediata. Mais um assunto contigo, uma cadelinha foi atropelada em Santa Maria e câmeras de segurança de uma casa flagraram esse atropelamento. Conta pra gente aí, Glau. Olha, a imagem a gente vê e até se surpreende como o animal sai caminhando, né? A cadelinha está deitada no meio da rua, o carro vem devagar e acaba passando por cima do animal,
que sai debaixo do veículo e segue caminhando até o pátio de uma casa. O carro segue sua viagem, normal, segue caminho. Foi na rua Anita Garibaldi, no bairro Itararé. Um adestrador de cães da cidade foi chamado pelos vizinhos e resgatou o animal. Ele foi encaminhado para atendimento. A veterinária disse que o bicho sofreu lesões musculares, mas passa bem. O cão é comunitário, alimentado pelos moradores da região. O adestrador disse que o cão não ficou mais ferido porque o carro era alto e passou devagar. O cachorro é de pequeno porte e aí facilitou as coisas, né? Para um jornal local, André, para um jornal local, o motorista do carro disse que não viu o cão, não viu o animal. Achou que era um buraco, que é coisa muito frequente naquela rua. Achou que era um buraco e por aí passou e seguiu viagem. Não viu que o animal tinha sido atropelado. Se ele tivesse visto que o animal estava ali no meio da rua e que tinha sido atropelado, parava para dar assistência. Mas enfim, a identidade dele foi preservada. O cachorrinho não é o gato que tem 7 vidas, mas que teve muita sorte, esse aí teve. Obrigado, Glauco. 12h34 agora. Preste atenção nesse recado da Sorri Fácil para você. Olá, eu sou o Dr. Alexandre Jardini e vim falar com você que está incomodado com aquelas ruguinhas e a flacidez no rosto. Você sonha com um rosto mais perfeito para fazer aquela selfie incrível? Quer mudar a aparência e não sabe como? Chegou a hora de realizar o seu sonho. É a ação especial de estética no Instituto Sorri Fácil, em São Leopoldo. Começa amanhã e vai até sábado a Sorri Beauty. É a sua oportunidade de fazer harmonização facial, botox, preenchimento, lentes de contato dental, clareamento e também colocar os alinhadores invisíveis. As vagas são limitadas e eu tô aqui esperando a sua ligação. A nossa equipe de especialistas vai tirar todas as suas dúvidas com um diagnóstico digital com raio-x e scanner bucal. É a sua chance de ficar ainda mais bonito pro verão. Não perca tempo, vagas limitadas. Agende já a sua avaliação para a ação especial de estética no Instituto Sorri Fácil em São Leopoldo. Ligue 0800 631 30 ou mande um WhatsApp para 51 99541 7999. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Agora, 12h35, o SBT Rio Grande está terminando. Muito obrigado pela audiência e pela companhia.